Se nós leigos não falarmos de política, não colocarmos o Pentecostes nessa cultura em que vivemos, hoje, amanhã nós não vamos poder falar de Cristo. E nós já estamos vendo isso em toda a tentativa legislativa, em todas as manobras. Há uma guerra aberta contra o cristianismo. Porque a gente vê pessoas que, por falarem a verdade e por serem cristãs, não é? E sendo perseguidas. Já está acontecendo, é isso que você está falando. Exato. Já está acontecendo. O recorte é exatamente esse, né? Toda essa polêmica com relação à liberdade de expressão, porque é isso mesmo, é censura. Agora já né? tem até uma lei em andamento. Esses tempos atrás eu estava vendo todos os absurdos que tanta gente já falou, por exemplo, contra a Suprema, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Muita gente já falou absurdos. E nada acontece. Mas se esse alguém que fala alguma coisa que não dá nem 50% do teor e da agressividade de certas pessoas, vamos colocar assim, aberto, pronto, já vem para cima. E aí fica muito descarado que o recorte porque por ser conservador, Sim. por ser cristão. Fica muito descarado. Fernando, a século XXI, ela tem vestido muito essa camisa. Isso acho que faz muito parte do próprio apostolado do Padre Eduardo. Dessa o Padre doutrina. Eduardo tem uma história fascinante. Era isso que eu queria te perguntar. Como que essa vinda do Padre Eduardo para o Brasil, como que ela se liga com esse momento que nós estamos vivendo hoje? Vou tentar ser breve porque eu sou prolixo. Então, se qualquer coisa, vocês me dão, né, a Isa me dá um cutucão aqui, eu paro. Mas é assim, ó. O Padre Eduardo veio para o Brasil em 66. Era já, imagina, os militares tomaram poder em 64 para frear o que estava acontecendo. Mas a efervescência no âmbito cultural, acadêmico, foi a válvula de escape que os militares deram para toda essa frente marxista. Eles tomaram as universidades, eles tomaram todos os centros acadêmicos. O Padre Eduardo veio para o Brasil e ficou de 66 a 67 aqui em Campinas, no Centro Kennedy, que era um centro social dos jesuítas da província do sul dos Estados Unidos, que vieram para cá e abriram esse centro. Padre Haroldo Ram foi o fundador do Centro Kennedy. Em 68, os jesuítas disseram para ele, padre, Eduardo vai estudar teologia aí mesmo no Brasil. Ele era seminarista. Seminarista quando ele veio. Aí mandaram ele para São Paulo, na casa dos jesuítas, falaram assim, você vai estudar no convento de Perdizes. O convento de Perdizes era dos dominicanos, né? Eu vou dizer para vocês quem eram os... Eu vou citar nomes aqui, né? Acho que vamos franco, aberto. O contemporâneo dele era Frei Beto. Nossa! Tá? Pra você ter uma ideia, nessa época, no ano de 1968, no final do ano de 68, o DOPS entrou porta dentro e fechou o convento de Perdizes, o seminário de Perdizes, né? Por quê? Porque enquanto as atividades do seminário aconteciam, eles haviam escondido Carlos Marighella lá dentro. Meu Deus! Eles haviam escondido José Dirceu. Isso que eu estou contando, eu não tenho medo de contar, porque Frei Beto conta. São fatos históricos, né? Dá para você comprovar. O Estadão tem matéria sobre isso. É a teologia da libertação, de São Paulo, né, outras, eles têm... Exatamente, era a efervescência da teologia da libertação e toda aquela Aliança Libertadora Nacional, a ALN, tudo isso, a efervescência era ali dentro. E aí, quando o DOPS vem e fecha o seminário, o Padre Eduardo pega as malas deles e vai embora do Brasil. Né? Quando ele conta isso, ele dá risada e diz, graças a Deus. Graças a Deus, eu pensei nisso. É isso tanto que ele sofreu, tadinho, de ver tudo isso. E outra coisa, ele era americano, ele é americano. Então ele, americano, dentro daquele ambiente, sendo que aqui já havia referendos de fundações como a Fundação Rockefeller, dizendo que os americanos estavam mandando as igrejas pentecostais
para o Brasil como instrumento de alienação do povo brasileiro, para que o povo brasileiro ficasse adormecido e não acordasse, né, para a realidade marxista. E a renovação carismática católica sofreu essa mesma peste. Por quê? O que é a renovação carismática? O pentecostalismo dentro da Igreja Católica. Então também o Padre Haroldo e o Padre Eduardo foram considerados agentes da CIA. Nossa. Eles Era até perigoso a vida deles, né? Se você for pensar sem assim. dúvida. Porque essa época era tudo muito, né? Dizia-se que a CIA estava preparando ele para os tempos atuais. Exato. Dizia-se que a CIA estava financiando a renovação carismática, que o padre recebia dinheiro da CIA. Eu falo, padre, cadê esse dinheiro? Nós estamos precisando tanto. Ele dá risada, pois é, cadê o dinheiro? Mas, de fato, tudo isso aconteceu. Quando ele sai do Brasil em 68, final de 68, aí é onde a graça de Deus acontece na vida dele, porque ele vai para Toronto, estuda nas melhores universidades de jesuítas na época, uma teologia riquíssima. Ele, em 69, conhece a renovação carismática, faz uma experiência que mudou a vida dele para sempre. Ele lembra a data, ele fala 15 de março de 1969. Eu entrei de um jeito, saí de outro jeito. E quem escuta ele falando, é lindo, né? A sensação que nós temos é de que foi ontem para ele, porque ele revive essa emoção, né? A cada vez eu acho que ele fala, ele revive essa mesma emoção. E ele já, em 69 mesmo, ele já pegou um avião, veio aqui, encontrou o Padre Haroldo, entregou livros do Padre Haroldo, falou, olha, Pentecostes é hoje, aconteceu comigo. E aí começa aquela efervescência toda. Ele volta como sacerdote para o Brasil, em definitivo, em 72, assume uma paróquia em Osasco, fica ali menos de um ano. O clero de Osasco, na época também, todo comprometido com a teologia da libertação, né? Carinhosamente o defenestrou de lá, mandaram ele embora, ele veio para Campinas, e de Campinas ele começa a viajar o Brasil inteiro, pregando renovação carismática, e aí foi um grande embate, né? Porque a renovação surgia como um antagonismo à teologia da libertação. E essas coisas que eu acabei de contar aqui, agentes da CIA, dinheiro da CIA, vocês são alienados, vocês estão alienando o povo. E o que aconteceu foi que a graça de Deus estava nisso tudo, e na década de 70 eles espalharam a renovação, década de 80 eles falaram, nós vamos pregar na televisão, em 83 ele botou um programa chamado Anunciamos Jesus, e era Padre Eduardo, Padre Jonas, Padre Canoas, Regis Castro, toda essa turma pregando a palavra de Deus. De repente começaram a encher estádios, 150 mil pessoas no Morumbi, no Pacaembu. Eu já tô lembrando. Daí eu já tô fazendo parte. Tá quase chegando E aí a graça de Deus aconteceu. Em 95, em 93 eles anunciaram no estádio a fundação da Rede Vida. O Padre Eduardo é cofundador da Rede Vida. Ele deu o nome da Rede Vida. E cá estamos nós. Na verdade, nós somos todos frutos dessa vocação vivida plenamente do Padre Eduardo, né?